Olá, irmãos, vamos para mais um culto de quarta-feira. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui e vamos agradecer pela incrível misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pelo seu imenso amor, pela sua graça derramada, Senhor, favor merecido sobre as nossas vidas. Te agradecemos por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, de te servir, Senhor. Obrigado por ter nos guardado em segurança, em saúde, Paizinho. Colocamos diante de Ti, Senhor, esse momento, nosso culto de quarta-feira. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e sabemos que o Senhor é bondoso e justo o suficiente para nos perdoar, Paizinho. Obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, e o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Vamos agora estar focados então na busca ao Senhor. Eu creio que nesse tempo de isolamento, Deus tem nos direcionado a estarmos com Ele, a aprendermos mais dEle e com certeza aprendemos a não estarmos ansiosos, a descansarmos nos braços dEle. Amém? Vamos através desse louvor então declarar que o rio de vida do Senhor está sobre nós. Amém? Que nós o buscaremos de todo o nosso coração.
tua presença é o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aprendendo com o livro Crescimento Espiritual, Como Amadurecer em Cristo, do autor Jerry Bridges. No capítulo anterior, que foi o alicerce do crescimento, vimos que a graça é a base para o nosso crescimento espiritual e que precisamos usar dois suportes que ela nos fornece através de Cristo para viver. Temos que aprender a depender da justiça e do poder de Cristo para seguirmos na nossa base espiritual. Hoje finalizamos a primeira sessão desse livro, que é a necessidade de crescimento espiritual, e vamos aprofundar esse entendimento da graça e como ela nos move em direção ao crescimento. Já sabemos que viver pela graça é estar livre da obrigação de conquistar a bênção de Deus, pois pela fé em Cristo já fomos aceitos por Deus e desfrutamos das suas bênçãos. O autor nos traz aqui uma pergunta de como a graça de Deus nos faz sentir. O fato de saber que você foi salvo, sem mérito, te condiciona a que tipo de reação? De alívio ou de descuido? A falta de compreensão da graça pode nos levar ao erro, nos levando a converter a doutrina da graça em uma doutrina de obras. Paulo, entendendo que a graça poderia ser mal interpretada, expôs isso em Romanos 6, no verso 1, quando ele diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? A graça, irmãos, que nos salvou e nos justifica, é a graça que vivemos. Não somos salvos pela graça e abençoados pelas obras. Paulo fala sobre isso também, reforçando em Romanos 5, no verso 2, quando diz que estamos firmes porque tivemos acesso à graça pela fé. Ou seja, só estamos firmes por causa da graça, pela fé. A solução, irmão, é deixar-se dominar e, por isso, reagir com gratidão. O problema, às vezes, reside quando sobrecarregamos o Evangelho
com um monte de deveres, deixando cheio de afazeres, ou seja, tornando o Evangelho uma obrigação, quando ele deveria ser uma resposta de amor à graça de Deus. Devemos buscar a prática do compromisso, da disciplina e da obediência da seguinte forma: comprometidos por inteiro com uma submissão ao senhorio de Cristo, motivados com o compromisso da disciplina, da obediência, mais do que com o desempenho. Deus aprecia a nossa disponibilidade. O desempenho é Ele que faz. Deus nos conhece muito mais do que nós possamos imaginar e do que nós mesmos achamos. E para que nossas ações sejam aceitáveis, ela deve vir por amor por Ele e o desejo de glorificá-lo. Pois quando não agradamos, Senhor, ou não agradaremos a Deus com motivações legalistas por medo das consequências, também não agradaremos, por motivações orientadas pelas obras, pois essas são egoístas, pois estamos tentando fazer um tipo de barganha com Deus. Mas com certeza, irmãos, nós podemos agradar a Deus quando respondemos com amor e gratidão à graça concedida para nós por meio de Cristo. Vivemos debaixo da graça, na verdade, de Deus e de um senso de dever, de sermos libertos de uma motivação egoísta. A graça nos liberta para obedecer e servir como resposta de gratidão e amor. E quando compreendemos de forma sincera a graça, deixamos de ser indiferentes ou negligentes em nossas motivações em agradar a Deus. Apenas quando estamos convencidos que a graça é a nossa vida cristã, é que seremos capazes de praticar com alegria as disciplinas, que nos ajudam a crescer. E aqui vem um alerta para nós. Não podemos esperar ter vontade para nos dedicar. Não podemos esperar estarmos prontos para obedecer a reagir a essa graça de Deus. Somos apresentados aqui que a motivação nada se relaciona com o sentimento ou propensão para reagir a essa graça. Mas a motivação refere-se sim à razão pela qual fazemos ou deixamos de fazer algo. Para quem vive pela graça como nós, essa é a razão de ter uma resposta em amor à graça abundante de Deus. Pela manifestação de Cristo em nossas vidas, é que reagimos a Deus de forma amorosa e prazerosa, com alegria. Porque, irmãos, como aprendemos no título desse capítulo, o amor que nos constrange está citado lá em 2 Coríntios 5, quando Paulo fala nos versos 14 e 15 o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O autor nos lembra aqui sobre uma das verdades bíblicas que há nessa passagem, o ensino sobre o amor que constrange, ou seja, o amor de Cristo nos leva ao constrangimento quando percebemos que vivemos para nós mesmos. A ideia aqui é o compromisso com Cristo em todas as áreas da nossa vida. Não devemos viver mais para nós mesmos. Como diz o autor, devemos fazer a vontade de Cristo a norma da nossa vida, a sua glória a norma da nossa vida, o objetivo pelo qual vivemos. O crescimento espiritual é isso, irmãos. É a fonte do compromisso, o princípio que nos leva a viver para Cristo. Somos lembrados nesse capítulo que Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange a assumir esse tipo de compromisso e levá-lo a cabo dia após dia. Constranger aqui não é por medo das consequências ou por busca de promessas ou recompensas. Não foi isso que motivou a Paulo, mas o que motivou ele foi o amor manifesto na morte de Cristo, tornando a força motriz da sua vida. Então eu pergunto a você, meu querido irmão, qual a força motora da sua vida? Onde você tem buscado força para o crescimento espiritual? Paulo nunca perdeu de vista a morte de Cristo em seu favor. Nunca esqueceu nem a subestimou. Pelo contrário, ao refletir sobre o amor infinito de Cristo na cruz, este motivou a Paulo a viver cada vez mais em Cristo pela graça de Deus. Algumas pessoas, irmãos, esquecem que Deus se importa com a forma que vivemos, que entender
Entender de verdade a graça de Deus não é apenas no intelecto, mas na essência do ser dele, e não abusar da graça vivendo de forma irresponsável. Se nós nos lembrarmos de Romanos 4, quando Paulo fala sobre isso nos versos 7 e 8, que bem-aventurados são aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são apagados. Bem-aventurados são aqueles que o Senhor não atribui mais culpa. Paulo está nos mostrando aqui um encorajamento fantástico para reagirmos a Deus, reagirmos à graça de Deus. O fato de Deus não nos ver mais e não nos julgar pelos nossos pecados que ainda praticamos. Apesar de sermos que somos pecadores, afastados, inclinados à perdição, Deus não nos atribui mais culpa. Perdoa nossas transgressões e apaga os nossos pecados quando nos tornamos fruto dessa graça maravilhosa e passamos a viver pelo Espírito dele. Irmãos, sabemos que todos nós lutamos com pecados em nossas vidas. Isso é um fato. Pecamos e pecamos até quando não gostaríamos, mas cometemos esses atos. Mas em Cristo, pela sua morte, na fé dele, não seremos mais condenados. E isso deve ser encorajador para nós. E isso é incrível e majestoso. A graça nos move ao entendimento e a uma ação em direção à espiritualidade. Ou seja, pelo Espírito Santo, o Espírito nos capacita e nos torna consciente das nossas transgressões. E aí nos modifica, nos afasta do pecado dia após dia. Paulo também reforça isso em Romanos 8, no verso 13, quando ele diz que nós deveríamos viver pelo Espírito para assim vivermos. E o autor reforça isso dizendo o seguinte: vivendo pelo Espírito fui constrangido a fazer morrer minhas ações antigas do meu corpo e assim viver e obter a vida. Além de sermos gratos também, irmãos, por Deus, pela sua graça, também devemos responder a Deus motivados por quem Ele é, por reverência à pessoa de Deus. Lembram da passagem de José, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar? Lembra qual foi a reação de José? Ele diz o seguinte, isso está registrado lá em Gênesis, no verso 9 do capítulo 39. E ele diz assim: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José levou em conta, em primeiro lugar, a reverência a Deus e não a qualquer outra coisa. Ficou, em primeiro lugar, preocupado com a desobediência a Deus, embora tenha sido esse mesmo Deus que permitiu essa prova. Paulo combina gratidão e reverência quando ele fala sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 1, quando ele nos lembra das promessas que Deus tem para as nossas vidas e que essas promessas nos ajudam a purificar nossas vidas. Então Deus, em suas promessas, irmãos, nos fez filhos e por essas promessas nos conduz ao dever de responder de forma sincera a Ele. Nosso temor, que representa na verdade um sentimento de reverência, respeito e devoção ao reconhecimento do mérito de Deus, a nos converter pela sua graça a responder à bondade dele. Deus é infinitamente digno de nossa obediência, mais sincera e amorosa, independente das respostas que Ele nos dá quando nos disciplina. Em Romanos 12, no verso 1, Paulo nos incentiva a oferecer os nossos corpos em sacrifícios vivos a Ele. Lembram dessa passagem quando ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, pois este é o culto racional de vocês. Ou seja, dia após dia, aprenderemos a viver a graça que está totalmente relacionada ao mérito de Deus, que nos motiva mais e mais a buscar essa disciplina e o crescimento espiritual, a obedecer a Ele. Mas aqui também, irmãos, tem um lembrete para nós. Só podemos desfrutar desse nível de motivação depois que fomos motivados pela graça a viver uma vida santa. Não podemos ser livres para pensar no mérito e na glória de Deus enquanto estamos lutando para fazer por merecer nossa própria aceitação por Ele. E nos conduzindo aqui à finalização desse capítulo, o autor nos apresenta que devemos crescer na graça, viver em graça, viver na graça. E normalmente essa expressão, crescendo na graça, é usada para indicar o crescimento no caráter cristão. E é verdade, está certo.
Mas o autor aqui nos traz, nesse capítulo, um entendimento mais específico para compreender a graça de Deus, especialmente a nós individualmente, com relação à nossa falência espiritual e nossa inclinação ao pecado. Então, quando crescemos em graça de forma consciente, crescemos na motivação para obedecer a Deus por um senso de gratidão e reverência. É claro que sabemos que a nossa obediência sempre será imperfeita aqui, bem como as nossas motivações nunca serão puras no agora. Portanto, irmão, não se sinta desencorajado com sua motivação, que às vezes busca apenas o mérito seu. Mas comece agora mesmo a caminhar para a motivação da graça, para o relacionar-se com Deus através da sua graça, o entendimento dessa graça, quando você ainda está trilhando o caminho da salvação. Comece a pensar nas ações de graça de Deus em sua vida, as bênçãos que Deus nos dá todos os dias, e medite em passagens bíblicas pedindo a Ele todos os dias que te motive em Cristo. E quando encontrar motivações relacionadas ao merecimento, irmãos, renuncie a todas elas. Volte para a graça, corra e se distancie delas. Volte para a graça de Deus através do mérito de Cristo. O autor finaliza esse capítulo nos trazendo uma mensagem interessante, que diz o seguinte: à medida que cresce a graça em nós, eu e você descobrirá que o amor de Cristo o constrange a viver não para você mesmo, mas para aquele que morreu em seu lugar e ressuscitou. Eu espero que você tenha percebido e entendido quanto o amor de Deus nos constrange e nos orienta cada vez mais a o reverenciar e a crescer espiritualmente em Cristo, pela sua graça, pelo amor de Deus, o verdadeiro merecedor do mérito. Que a graça de Deus, irmãos, nos revista cada vez mais e nos fortaleça e nos incline a obedecer a Ele e fazer a obra. Que Deus nos abençoe e nos conduza. Até a próxima oportunidade.